Estamos de volta com Família na Real. Lembrando que se você possui alguma sugestão de tema ou está com alguma dúvida ligada ao direito das famílias, é só enviar aqui para esse contato que aparece no seu vídeo. A gente conta com sua participação para trazer assuntos cada vez mais pertinentes aqui para o programa. Bom, e hoje eu estou recebendo a queridíssima doutora Isabela Paranaguá, advogada especialista em família e sucessões, para tratarmos sobre revisão de pensão alimentícia. Então, Isabela, vamos continuar aqui com o nosso bate-papo, que está excelente. Eu acho que nós estamos conseguindo passar para o nosso público de forma muito responsável, leve e trazendo aí um caso que tomou repercussão nacional, que pode ser o da sua família, que são conflitos entre pais e filhos que são ocasionados, infelizmente, por questões referentes à pensão. Isabela, você tocou num ponto muito importante que eu queria só reforçar aqui, a importância dessa questão de se tentar um acordo numa ação de revisão, porque a gente vê o desgaste emocional que pode trazer uma ação de revisão entre pai e filho, inclusive podendo ter essa repercussão de um processo de execução, porque se uma pessoa, no caso, um exemplo, como o Vampeta, ele está lá reticente, não vou pagar pensão, não acredito que eu vou ser preso, eu não estou nem aí, eu não tenho bens, eu não tenho dinheiro, e ele se recusa a pagar. E aí aquele filho precisando, que já aconteceu muito comigo, precisando realmente daquele valor, se sentindo ali, poxa, eu não estou sendo valorizado, eu não sou prioridade na vida do meu pai. Sim. Porque pode acontecer da gente ter essa sensação, que eu já vi na defensoria, e aí ele segue com o processo. E aí ele está pedindo a prisão do pai dele. Já pensou, Isabela, essa situação? Situação muito difícil, Rosa. Inclusive, o abandono material, ele é crime no Brasil. Então, imagina uma criança que vai ser um adolescente, futuramente um adulto aí no nosso país, com uma base, uma história de vida difícil dessas, em que o pai foi totalmente ausente. A gente sabe pelos números que o registro de nascimento de filhos sem o nome do pai é altíssimo no Brasil. E isso retrata uma cultura nossa que ainda é patriarcal e ainda é de achar que somente a mulher deve cuidar do filho. Tanto que a própria lei da guarda compartilhada surge no Brasil exatamente para mostrar que o pai não é o pai da pizza. Você disse que a doutora Keila esteve aqui, ela falou muito da guarda compartilhada, que se complementa muito quando a gente fala de instituto de alimentos. Então, abandonar materialmente o filho no Brasil é crime. O problema que eu vejo é o que nós já comentamos, é a sensação de impunidade. Nós sabemos que, infelizmente, na prática, inclusive, alguns juízes evitam mandar prender, sendo que está na lei a exigência de, uma vez não pagando, e se o advogado pediu a prisão, é a prisão que tem que ser decretada naquela execução de alimentos, porque o advogado ou o defensor público tem duas opções, que é ou pedir a prisão ou pedir a penhora, mas nós sabemos, Rosa, que tem uma flexibilização disso. Aqui a gente está falando para toda a sociedade, mas para quem é profissional da área, sabe que por uma flexibilização hoje, até os dois estão sendo aceitos. Sim. Ou seja, a situação de impunidade do devedor de alimentos é tão grande que já há uma flexibilização. Pode pedir prisão e penhora juntos. Pode, mesmo a lei não dizendo isso. Por quê? Porque o devedor de alimentos parece que é bonito e é fácil e é ok. E olha que a gente já teve uma revisão com o novo Código de Processo Civil para compelir mais esse devedor de alimentos a pagar. Por exemplo, vocês já estão vendo aí nas redes sociais, na mídia, o cancelamento e suspensão do passaporte, tem casos em que a gente pede cancelamento do Netflix. Se você, pai, está assistindo Netflix e o seu filho... Enfim, existem outros meios em que nós, advogados, já estamos colocando, conhecendo a realidade daquela família, para
compelir para ver se esse pai cria uma consciência. Só que consciência é algo muito subjetivo. Excelente. E aí que vai dificultando. Isabela, e agora a gente quer também trazer o outro lado. Existe ali também a necessidade dessa pessoa que é maior de idade, ela está preocupada com suas responsabilidades. Sim. A gente não está aqui estimulando o ócio, que é até assim, já vimos jurisprudência do STJ nesse sentido. Olha, não se está querendo... O que é isso, estimular o ócio? É a renda, o emprego. Então, eu queria falar um pouco sobre como essa questão da renda, do emprego, do alimentando, aquele que recebe a pensão, pode ali impactar a questão da revisão de pensão. Muito bom, Rosa. Alguns julgados, eles dizem que pensão não é previdência, a pensão é alimentícia. Isso falam bastante quando a gente trata de pensão para ex-mulher, para ex-cônjuge ou ex-companheiro. E traz essa ideia também aqui que não é para a vida inteira, regra geral, não. A ideia é você alimentar até quanto é necessitado, com a maioridade isso muda, conquistando o mercado de trabalho muda, formando uma nova família com filhos, subentendo então que você está fazendo isso porque você vai conseguir agora prover sozinho o sustento dessa sua família. Isso é o lado da lei e o outro ponto é o que as pessoas estão vivendo no seu dia a dia. E nós sabemos, Rosa, que existe a diferenças sociais, a baixa escolaridade, ela tem uma provocação numa base familiar que vira uma base familiar difícil para o sustento e isso está retratado no patamar social de extrema pobreza do cidadão brasileiro, né? Aqui nós estamos num estado, que é o Piauí, que tem 78% de miseráveis. E miseráveis não naquele tom pejorativo, miserável com base na lei, não tem praticamente nada nem para comer. Isso é a situação de extrema vulnerabilidade e de miséria. E os alimentos são urgentes. Só que alimento nem é só o de comer. Alimento também é aquilo que esteja digno dentro das suas condições, como a gente falou. Então, alimento também é transporte, também é lazer, alimento também é medicamento, é saúde, é a moradia. Tudo isso significa alimentos. Exatamente. E, Isabela, a gente falando sobre prazo, né? Você, papai, você, mamãe, que paga a pensão alimentícia, então ficou claríssimo em nosso bate-papo aqui que se o seu filho fizer 18 anos, você não pode simplesmente parar de pagar a pensão. No caso de exoneração, você precisa entender qual é a situação familiar, o contexto que o seu filho está inserido. Ele está estudando, ele está trabalhando, ele se casa. No caso de uma revisão que você, mamãe, queira fazer, você precisa entender e provar no processo qual foi a alteração que houve em relação àquela decisão inicial do juiz. Houve ali uma mudança em quê na vida do meu filho? Ele passou para uma escola mais cara, como disse a doutora Isabela, ele tem uma doença, ele toma uma medicação de uso contínuo que é muito cara, ele tem intolerância à lactose, agora que eu descobri, eu preciso comprar um leite que é mais caro, que custa mais caro, então eu preciso trazer isso ao processo. Mas e vem, Isabela, uma outra dúvida, eu tenho um prazo para isso? A lei exige um prazo para a revisão de pensão? Os alimentos, eles são imprescritíveis. A qualquer momento você pode discutir alguma matéria de alimentos. Então, a qualquer tempo. Imprescritibilidade significa eu posso entrar a qualquer tempo. Com um pedido de revisão, sim, com um pedido para aumentar, para diminuir, para exonerar, se for o caso, porque tem que provar. Isabela, a gente vê muito esses conflitos que nós já falamos muito aqui no nosso bate-papo sobre o comportamento. Eu acho que é muito importante existir um mínimo de respeito, de comportamento respeitoso em relação ao pai e em relação ao filho. E aí, em relação à busca de emprego, né? A gente viu aqui como é importante essa consciência, porque a gente viu que existem situações que o pai, ele não tem essa convivência com o filho. Então, se colocando no lugar do pai,
que paga pensão. Ele está com a nova família, ele não tem contato com aquele filho da outra família que já tem 23 anos. Na cabeça dele, ele já devia estar trabalhando, ele já devia estar estudando, eu aqui morrendo, trabalhando para sustentar a minha nova família com um filho de 2 anos ou um filho recém-nascido. E aí? Então, eu queria que você falasse um pouco da importância também da conscientização do comportamento desse maior de idade que vai continuar recebendo a pensão. Inclusive, eu tenho situações que ele, na sua defesa, ele já diz, não, eu concordo com a revisão, realmente eu estou trabalhando, ou então eu concordo com a exoneração, não estou mais cursando curso superior e realmente o meu pai não tem que pagar pensão. Sim. Isso acontece muito, né? Mesmo que não exista essa convivência, porque nem todas as ausências de convivência são conflituosas. Pode acontecer que o tempo acalmou os ânimos ali e eles não têm mais esses embates aí, inclusive potencializados pelas redes sociais. Então, eu acho importante a gente trazer aqui o comportamento, como é importante de ambas as partes aqui. Sim, Rosa, é muito importante ter essa noção do que é solidariedade familiar, enxergar esses alimentos não como eternos, na maioria dos casos, e eles servem para, nessa assistência que o pai dá ao filho, ou o filho dá ao pai em algum momento da vida, essa assistência ela serve para suportar ali uma lacuna que ainda aquele filho, por ser menor ou incapaz, não está conseguindo. E como a gente trouxe, se for uma incapacidade que prejudica em todos os atos dele para a vida civil, vai ser até um alimento que vai ser um pagamento frequente, que é a exceção à regra. Então, tem a regra, que não é para sempre, tem a exceção, tem o cada caso ser um caso. A gente fala muito assim em direito de família porque é real, cada caso em direito de família é um caso, e essa geração que se chama a geração Z, que tem toda uma característica, Rosa, um dia eu estava lendo, dizendo que é uma geração que está levando até os pais para a entrevista de emprego. Então, é uma geração que é diferente da anterior. Cada uma se comporta de um jeito, eu não consigo só criticar também. Eu digo, eu como profissional do direito de família, acredito que cada geração passou por um momento da vida. Essa é uma geração pós-pandemia, uma geração em que os pais estão, numa maioria das vezes, delegando a criação dos filhos para fora o tempo inteiro. Eles não querem cuidar dos filhos direito. E os filhos estão sendo criados pelo celular, não estão sendo criados, na verdade, as pessoas estão lendo cada vez menos, o que deixa realmente tudo muito mais complicado. Porque quem não estuda não vai ter interesse para um mercado de trabalho, ou eu não falo nem do estudo de um livro, mas do estudo da escola da vida também. Então, nós vivemos em um país que não é um país de herdeiros, é um país em que as pessoas conquistam, na grande maioria das vezes, fruto dos seus esforços. Então, é uma geração que precisa entender, aí se conscientizar de que temos o mercado de trabalho e que as pessoas nesse Estado democrático de direito, elas precisam trabalhar para conseguir gerir a sua casa, para poder pagar as suas contas. Então, essa equação tem que bater, né, Rosa? Essa equação tem que bater. Maravilha. Isabela, vamos fazer agora um resumo e eu queria que você deixasse para o nosso telespectador aqui da TV Cidade Verde, depois desse bate-papo incrível, assim, quais são as orientações que você dá como profissional, como advogada que milita tanto tempo na área de família, para alguém que deseja revisar a pensão, seja para mais, seja para menos, seja do lado daquela pessoa que cuida da criança, que tem ali a criança em sua casa, seja do lado daquele outro. Quais são as principais orientações que você vê ali como essenciais para a gente finalizar e você não ter mais nenhuma dúvida sobre esse tema? Olha, Rosa, é excelente nós terminarmos falando de orientação, porque isso é orientação profissional. Não procure uma orientação com uma pessoa que não é do direito. É claro que você tem uma amiga que lhe quer muito bem, que você pode ter um amigo, mas isso precisa passar da conversa e da boa convivência com o teu amigo, porque
pensão alimentícia é algo muito sério. E você vai estar entregando para quem toda aquela história da sua vida ou da vida do seu filho, que implica em você também. Então precisa, Rosa, procurar um profissional adequado, especialista na área, que vai saber conduzir essa história da vida real, família na real, para o judiciário ou fora do judiciário, porque o bom profissional do direito de família, seja ele um defensor público ou um advogado nesse caso, que vai dar essa assistência jurídica para essa pessoa, ele vai ter a humanidade de entender aquela vida daquela família, daquele que está procurando como pai ou mãe, procurando alimento para o filho, e ele vai conseguir transportar para o processo ou para uma tentativa de negociação com o outro lado a melhor forma de buscar, em primeiro lugar, um acordo, e se não for o caso, ele, na colaboração dele, buscar o melhor para o cliente, ali, o bem da vida desse cliente, mas com o sentimento e a inteligência não só como profissional de direito de família, mas como um profissional que se especializou ao longo da vida e se tornou humano no direito de família. Está faltando isso nos profissionais também, que é a humanidade, o sentimento de que eu preciso em direito de família, muito mais do que nas outras áreas do direito, ser um profissional sensível com a dor de cada família brasileira. Exatamente. Isabela, além da sua atividade mais importante, que é a advocacia, eu queria que você finalizasse dizendo também onde é que as pessoas podem lhe encontrar, a sua rede social. Isabela compartilha também muito das atividades profissionais dela no Instagram. Eu queria que você dissesse aqui para o nosso telespectador, para já lhe seguir, lhe acompanhar, que você também vai tirar muitas dúvidas por lá. Muito obrigada, Rosa. O meu Instagram é @bela_Paranaguá, Bela_Paranaguá. E também eu convido vocês a conhecerem a nossa plataforma de educação para familiaristas de excelência, que é o @tpfam.educação. Lá nós compartilhamos sobre direito de família, sobre como conduzir essas demandas familiares com excelência. E eu respiro, a minha paixão é o direito de família e sucessões. Sempre que me convidar, eu estou à disposição. Muito obrigada. Bem, já estamos nos encaminhando para o final e quero agradecer imensamente à doutora Isabela por compartilhar conosco esse momento. Foi maravilhoso, Isabela, como sempre. A gente se conecta não só pela amizade, pelo querer bem, mas como por temas que estão em nossas vidas e que, por respeito e admiração mútuos pelos nossos trabalhos, a gente está sempre junto e conduz da melhor forma possível, que é o mais importante, com amor. Com amor. O debate sobre a revisão de pensão alimentícia é complexo e exige que pais e filhos avaliem suas situações de maneira prática e responsável. A legislação brasileira oferece amparo tanto ao alimentante quanto ao alimentado, sempre buscando o equilíbrio entre os direitos e deveres de ambas as partes, seja qual for o desfecho. É fundamental que o diálogo e o bom senso prevaleçam, promovendo o bem-estar de todos os envolvidos, especialmente pela natureza da relação familiar. E lembre-se, no coração de toda família existe uma história a ser contada. Cuide bem de suas relações.